Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira, dia 26 de junho de 2025. Separei para essa rodada 6 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês, tá? O bilhetezinho aí dessa quinta-feira vai estar aí no finalzinho do vídeo para vocês, fechou? Antes de mais nada, já vai deixando o like, né? Mete o dedo no like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, né? O like é muito importante, né? Vai ajudar esse conteúdo chegar para mais pessoas aqui dentro do YouTube. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação aí sempre que eu lançar vídeo novo, né? E não deixa também de comentar, tá, galera? O comentário é muito importante, tá? Deixa aí elogio, crítica, sugestão. O comentário aí vai fazer com que a gente possa melhorar cada vez mais o canal BetGreen para vocês. E nessa rodada de quinta-feira a gente vai ter aqui, galera, esses jogos. Ó, vamos ter Campeonato da China Superliga, vamos ter Copa do Mundo de Clubes, vamos ter Copa da Bolívia e Brasileirão Série B. O primeiro jogo que a gente vai analisar é o campeonato chinês, né? Superliga aí, a gente vai ter esse jogo 8h35 da manhã, o Xangai Port jogando em casa contra o Dalian Yangbu. Esse jogo que é válido aí pela rodada 15, tá, galera? Acredito aí que o Xangai Port é grande favorito para vencer. Até o momento a equipe está em quarto lugar com 28 pontos. 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, enquanto o Dalian está aqui em 11º lugar com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Os últimos 5 jogos do Xangai Port, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Dalian, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto não tem nenhum jogo a princípio, né? Especialmente que essa equipe é nova, se eu não me engano, né? Aquela coisa de teve que desfazer da equipe, fazer outra, então tem esse paranauê todo aí nesse confronto, né? A princípio aqui, galera, o Xangai Port, na minha opinião, é o favorito para vencer, e a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Xangai Port para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Xangai Port. Agora o próximo jogo a gente vai ter Copa do Mundo de Clubes, a gente vai ter a última rodada aí desse grupo, né, onde a gente vai ter o confronto entre Juventus e Manchester City, né, promete ser um grande jogo por sinal, 4 horas da tarde esse jogo, né, lembrando que as duas equipes 100%, né, vamos ver aí quem se mantém 100%, né, até o momento não teve nenhuma equipe aí com 100%, né, vamos ver se o time do Manchester City consegue, ou a Juventus, né? Ou nenhuma das duas, né? Vai que acontece um empate também, né? A princípio aqui eu acredito que é jogo muito bom pra gente estar analisando o mercado de gols, né? Especialmente que o Manchester City tem 8 gols marcados e nenhum gol sofrido, e a Juventus 9 gols marcados e 1 gol sofrido, então as duas equipes aí já classificadas para a próxima fase. A única coisa que vai acontecer aqui é decidir quem vai ser o primeiro e segundo colocado, né? Os últimos 5 jogos da Juventus, 4 vitórias e 1 empate, e os últimos 5 jogos do Manchester City, 4 vitórias e 1 derrota. Confronto direto teve jogos na Champions e também na Liga Europa, né? E a gente vê que a Juventus venceu 3 vezes e o Manchester City aí 2 empates, né? Então assim, Manchester City não venceu nesses últimos 5 jogos, né? Acabou aí que a Juventus tem levado a melhor, né? Então promete ser um jogo bem equilibrado aí, né? Entre essas ótimas equipes, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, galera, o mais de 1,5 gols não tá com a odd tão boa, né? Para botar no bilhete até vale, para poder completar, né? Tá pagando 1,27, 1,25, 1,26 em média. Então acredito que a melhor opção que tem aqui é o ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Acredito que vai acontecer, né? Então nossa primeira opção aqui nesse jogo é a dica ambos marcam. E a segunda opção a gente pode pegar o mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, 7 horas da noite, a gente tem Copa da Bolívia, né? A gente vai ter aqui o Nacional Potosí contra o Bolívar. Esse jogo aí que promete ser bem interessante para gols, né? A gente vai ver aí que até o momento o Nacional Potosí não venceu, né? 2 jogos e 2 derrotas, 3 gols marcados, 6 gols sofridos. E o Bolívar, por sua vez, na estreia acabou perdendo para o Jorge Wilson por 3-2 e no último jogo venceu o Blooming por 3-1, né? Então vai em busca de uma vitória aí para poder pegar essa primeira posição que atualmente está ficando com o Jorge Wilson. Os últimos 5 jogos do Nacional Potosí, 2 empates e 3 derrotas. E os últimos 5 jogos do Bolívar, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto aqui,
tem um equilíbrio, né? 3 vitórias do Bolívar e 2 vitórias do Nacional Potosí, como vocês podem ver, sempre batendo muitos gols, né? Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Bolívar, 3-1 fora. Agora o próximo jogo aqui, Série B do Brasileirão, 9h35 da noite a gente tem CRB jogando em casa contra o América Mineiro. Jogo válido pela rodada 14 e a gente vai ver aí o CRB tá bem, né? Quarto lugar aí pro CRB com 21 pontos. Poderia estar até com uma situação melhor, porém perdeu 3 jogos aqui bobo, né? Contra o Botafogo, contra o Avaí e na última rodada contra a Ferroviária. E acabou se estacionando aqui em quarto lugar, né? Poderia estar até brigando aí para a primeira posição, né? Se não tivesse vacilado. Obviamente que tem um equilíbrio grande aí na Série B, né? O América, por sua vez, está lá embaixo, né? América Mineiro aí, uma situação bem complicada, tem que vencer aí uns 2, 3 jogos aí para entrar na briga novamente aí para G4, né? Atualmente está em 13º lugar com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Aqui nesse jogo, querendo ou não, eu vejo o favoritismo do CRB, tá, galera? Especialmente em casa, né? CRB nos últimos 10 jogos só perdeu um jogo em casa. E no confronto direto, CRB venceu 3 vezes, América Mineiro venceu 1 e teve um empate, né? Então, eu vejo assim um favoritismo aí pro CRB vencer, né? Então a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence com empate anula, e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 CRB. Agora os 2 últimos jogos que eu separei para vocês aqui são os 2 jogos da Copa do Mundo de Clubes, né? A gente vai ter aqui o Al Hilal contra o Pachuca, jogo 10 horas da noite, o jogo válido aí pela última rodada, e aquilo, né? O Al Hilal tem chance de classificar, né? Para isso vai ter que torcer para o Real Madrid vencer o time do Red Bull Salzburg, né? E fazer aí um placar simples, uma vitóriazinha simples aí, porque vai chegar a 5 pontos. O Pachuca, por sua vez, aí 2 jogos e 2 derrotas já está eliminado, não tem mais chance, né? Então o Al Hilal vai com tudo aí em busca dessa vitória, né? A gente vai ver os últimos 5 jogos do Al Hilal, 2 vitórias e 3 empates, e os últimos 5 jogos aqui do Pachuca, 2 empates e 3 derrotas. Confronto direto não apareceu nenhum jogo a princípio, mas eu particularmente estou bem confiante aí que o time de Mitrovic, Malcom e companhia vai conseguir aí essa vitória e possivelmente uma classificação, tá? Então a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? No caso Al Hilal para vencer, e a segunda opção a gente pode estar pegando mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Al Hilal. Agora o nosso último jogo aqui, a gente vai ter Red Bull Salzburg contra Real Madrid. 10 horas da noite esse jogo, válido aí pela última rodada desse grupo H, né? Onde o Real Madrid precisa apenas de um empate para se classificar, mas obviamente que vai em busca aí dessa vitória. E o Red Bull Salzburg a mesma coisa, né? Precisa apenas de um empate e torcer para o Al Hilal não vencer por 2 gols de diferença ou mais, né? Então acredito que a equipe vai tentar aí segurar o Real Madrid de um jeito ou de outro. O Red Bull Salzburg nos seus últimos 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota, e o Real Madrid 4 vitórias e um empate, né? Teve confronto direto na Champions, né, no começo do ano aí, onde o Real Madrid meteu 5-1, uma goleada, e teve um amistoso também lá em 2019, onde o Real Madrid venceu por 1-0, né? Então eu particularmente estou bem confiante aí que o Real Madrid, se jogar pelo menos 60% do que sabe, vai vencer esse jogo aí sem dificuldade. Então primeira opção a gente vai com a dica fora vence, né? No caso Real Madrid para vencer, é a nossa primeira dica, e a segunda opção a gente pode estar pegando aqui menos de 3 gols e meio na partida, né? Como eu acredito que o Red Bull Salzburg vai tentar segurar o Real Madrid de um jeito ou de outro, vai ser um jogo para poucos gols, né? Então menos de 3 gols e meio na partida acredito que vai acontecer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Real Madrid, talvez 1-0 Magrinho. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto da rodada, né? O nosso bilhete aí dessa quinta-feira. E o nosso bilhete ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete para essa quinta-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou aqui, Copa do Mundo de Clubes, jogo entre Juventus e Manchester City, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Copa da Bolívia, jogo entre Nacional Potosí e Bolívar, a gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo. E o terceiro jogo, a gente pegou aqui mais um jogo da Copa do Mundo de Clubes, jogo entre Red Bull Salzburg e Real Madrid, a gente pegou vitória do Real Madrid. No final a gente teve uma odd de 2,11, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$211,50. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira.
Lembrando a todos vocês que o link desse bilhete eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, tá, galera? E também no primeiro comentário fixado. É só você clicar no link, você já vai direto pro bilhete pronto. Aí é só você colocar o valor que você deseja apostar, tá? Lembrando também a todos vocês que o bilhete foi feito na Estrela Bet, então se você não tem conta lá, já clica no link, faz seu cadastro na Estrela Bet e aproveita as vantagens que tem dentro do site e aproveita também para fazer o bilhetezinho da rodada que ficou muito top por sinal. Fechou, galera? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!